Olá, meus amores. Então, voltamos aqui para nossa segunda aula do dia. E essa nossa segunda aula do dia é sobre a disciplina de português. Então, nós vamos ver e perceber qual é o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar nessa disciplina de português. Tudo bem? E aí? Estão ansiosos para aprender um novo conteúdo, para revisar um conteúdo que a gente já estudou na sala sobre a nossa disciplina de português? O que será que nós vamos hoje revisar, né? Nós vamos revisar sobre palavras sinônimas e palavras antônimas, ou seja, o sinônimo e o antônimo das palavras. Ah, e vocês me perguntam, eu não me lembro o que é sinônimo, tia. Então, fiquem aí que eu vou explicar o que é sinônimo e o que é antônimo, tudo bem? Aqui, eu trouxe um texto para explicar a vocês a questão do sinônimo. E aí eu vou dizer depois o que é o sinônimo e vou trazer outras palavras para que você perceba realmente que sinônimo é isso que eu estou falando, certo? Esse texto vai falar sobre animais e bichos. Eu já dei uma dica, tá? Olha, fica criado em cada cidade um zoológico de caridade para acolher animais que sofrem maus tratos. Nele haverá uma placa com a seguinte frase: é expressamente permitido dar comida e carinho aos nossos bichos. Não sei se você percebeu, mas nesse texto aqui nós temos duas palavras que estão com cores diferentes. Qual é a palavra? Animais e bichos. Quando eu falo bichos, dá para entender que eu estou falando de animais? Cavalo, tartaruga, leão, elefante. E quando eu falo animais, também dá para perceber que eu estou falando sobre o quê? Sobre os mesmos animais que eu falei. Elefante, tartaruga, leão. Então, bichos e animais são palavras diferentes, mas que possuem praticamente o mesmo significado. Então, sinônimo é o quê? São palavras ou expressões que possuem o quê? O mesmo sentido, sentido parecido ou semelhante, que é essa questão de animais e bichos. Se eu falar bem assim, eu tenho um bichinho em casa e o meu bichinho é um gato. Eu estou falando que eu tenho um animal e o meu animal é um gato. Então, bicho e animal são palavras o quê? Parecidas, são palavras semelhantes. E quando eu falo uma das duas, você vai entender o que é que eu tenho em minha casa. Então, isso é sinônimo. São palavras que são parecidas ou semelhantes. Ou seja, que o significado dela não vai alterar o que eu quero dizer. Nós observamos no texto as duas palavras que estão destacadas, que foi as que eu já falei. Animais e bichos. Agora, elas são sinônimos, pois são o quê? Parecidas e representam a mesma coisa. Eu trouxe para vocês também hoje algumas palavras que são sinônimas, para vocês poderem perceber que palavras sinônimas são palavras que realmente se parecem e que têm praticamente o mesmo significado. E que o fato de você usar uma ou outra não vai alterar o que você quer dizer. Vamos lá observar algumas das palavras? Olha só, o menino está correndo com pressa. Espero que vocês também estejam aí com pressa de ver essas nossas palavras, né? Eu tenho aqui alegre e contente. Se eu dizer bem assim, estou contente porque vocês estão fazendo as atividades. Isso estava expressando o quê? Um sentimento meu, que é um sentimento de alegria. Então, alegre e contente são palavras o quê? São palavras sinônimas, porque elas são parecidas. Seus significados são iguais. Então, tanto faz eu usar a palavra alegre ou contente. Ela vai expressar o que eu estou sentindo ao ver vocês responder às atividades que eu estou elaborando, certo? Outra é música e canção. Se eu canto uma música ou então eu escuto uma canção, eu estou falando a mesma coisa. É um ritmo. Tudo bem? Rápido e veloz. Eu quero dizer, aquele carro vai muito veloz. E outra pessoa pode chegar e dizer, tia, aquele carro foi muito rápido. Então, rápido e veloz são palavras o quê? Palavras parecidas, palavras semelhantes,
que o meu fato de falar rápido ou veloz não vai alterar o significado. Você vai entender da mesma maneira. Outra é menina e garoto. Se eu falo, Anelisa é uma menina muito bonita. Eu posso usar tanto menina como garota. Anelisa é uma garota muito bonita. Isso vai alterar? Não vai alterar. Então, as palavras, elas têm o quê? O mesmo significado. Elas são parecidas e semelhantes. Eu trouxe aqui também corajoso e valente. Eu vou alterar, se eu falar valente, vai alterar o significado? Não vai. As palavras, elas são o quê? Parecidas. Tem o mesmo significado, digamos assim. Agora nós vamos falar sobre antônimo, que é totalmente diferente de sinônimo. O que são palavras antônimas? São palavras diferentes, são palavras opostas, certo? É contrário. E eu trouxe aqui para vocês com imagem e com palavras para poder explicar melhor o que são essas palavras antônimas, que elas podem ser o quê? Opostas ou contrárias, totalmente diferentes uma das outras. Eu tenho aqui uma menininha na sua infância e tenho a mesma garotinha na adolescência. Antes e depois. Elas são iguais? Não, elas são diferentes. Uma é o oposto da outra. Por quê? Porque ela é criança e essa é ela adolescente. Então, as palavras antes e depois, elas são o quê? Opostas, elas são contrárias. Agora, nós vamos observar também algumas palavras que têm esse mesmo significado, que são opostas ou que são contrárias. Eu trouxe aqui um exemplo do antes e do depois, que foi o que a gente viu lá. Eu trouxe aqui o exemplo do grande e do pequeno. Eu sou pequena, meu esposo é grande. Isso é o oposto de mim, o contrário do que eu sou. Novo e velho. A minha avó, ela é velha. Ou então, eu tenho um copo velho e tenho um copo novo. Os copos, eles vão ser iguais? Não, eles vão ser diferentes. Então, eles vão ser opostos, eles vão ser contrários. Limpo e sujo. Limpo e sujo é igual, é semelhante? Não. Limpo é o oposto de sujo. Então, aqui nós também temos palavras o quê? Palavras antônimas. Possível e impossível. Eu digo bem assim, é possível que vocês aprendam e façam o dever. Eu estou afirmando para vocês que é possível sim vocês fazerem o dever. Agora, se eu digo, é impossível vocês não terem aprendido. Eu estou dizendo o quê? O oposto, eu estou dizendo o contrário. Outra palavra é feliz e infeliz. Se eu digo que eu estou feliz e outra hora eu digo que eu estou infeliz, eu estou dizendo a mesma palavra? Eu estou expressando o mesmo sentimento falando essas duas palavras? Não, eu estou expressando sentimentos diferentes. Então, eu tenho o quê? Um sentimento de felicidade e um sentimento de infelicidade. São palavras diferentes, são palavras opostas e são palavras contrárias, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado. Voltamos já já com a resolução do nosso livro. Beijos!